nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio e prezada comunidade, quinto domingo da Páscoa. Hoje Deus nos dá um mandamento novo. Que significa isso? Vamos entender, porque não se trata só de teoria, só de palavra. É um mandamento. E mandamento é maior do que lei. Mandamento é aquilo que a gente não pode deixar de fazer. É um mandamento. E é dado por Deus. Mas na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja nascente, em plena missão. São Paulo já convertido, conseguiu a adesão de Barnabé, de Marcos e de outros, saíram pregando o Evangelho, mas aonde eles chegavam, procuravam a sinagoga, falava para os judeus, até porque a orientação é, primeiro preguem a boa nova aos judeus. Acontece que os judeus foram rejeitando a boa nova, não aceitaram mais, e os que não eram judeus começaram a aceitar. De modo que nós temos o registro de grandes comunidades compostas mais por pessoas que se converteram ao cristianismo, que vieram do mundo que não era judeu, mas do mundo pagão, das outras nações que não conheciam o Deus de Israel, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Grande era a alegria de todos eles, porque o Evangelho transformava tanto os judeus como os gregos, tanto os que eram herdeiros das promessas, como os que nunca ouviram falar nesta promessa. Falando dos que nunca ouviram falar nesta promessa, ou em Jesus Cristo, mais da metade da população do mundo não conhece Jesus. A gente vive numa nação cristã, o Brasil, então a gente acha que o mundo é como Natal, que o mundo é como no Brasil. Não. Se a gente fizer uma circunferência para medir a quantidade de cristãos, não é católicos, cristãos, os que acreditam no Cristo, dá um pouquinho mais de um quarto, dá menos da metade da população do mundo que conhece Jesus e que acredita em Jesus. A religião que tem mais adepto e que cresce mais são os muçulmanos, é o islamismo, no mundo inteiro, porque a finalidade é povoar o mundo inteiro. A nossa finalidade também, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Paulo, Barnabé e os outros apóstolos, os primeiros, saíam a pé, não era de avião, não era de carro, era a pé, às vezes de barco, dependendo da distância. Então saíam, passavam meses e meses em missão. Chegava numa cidade que nunca tinha escutado falar em Jesus, e eles iam falar de Jesus. Alguns aderiam, formavam a comunidade pequena,
e ia crescendo, crescendo, e assim o cristianismo tornou-se essa grande comunidade, a comunidade dos seguidores de Jesus. A base foi Jerusalém. Só que em Jerusalém, a comunidade vivenciou o mistério da paixão, da morte e da ressurreição. Em Belém foi o mistério do nascimento. Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, na Galileia, e morreu e ressuscitou lá na Judeia, em Jerusalém. Acontece que os conflitos começaram a acontecer, já começaram a partir da crucifixão de Jesus. Logo, o cristianismo nasce de um sacrifício, nasce de um martírio. Jesus deu a vida por todos nós. Depois de Jesus, o primeiro que deu a vida por ele foi Santo Estevão. Santo Estevão foi apedrejado e Paulo foi uma testemunha qualificada que testemunhou o apedrejamento de Estevão, e logo depois deste acontecimento, Paulo saiu prendendo todos aqueles que professavam a fé no Cristo. Logo, muitos cristãos que moravam em Jerusalém tiveram que fugir de Jerusalém para não serem presos, mas estavam tão entusiasmados com a novidade do Evangelho, que onde eles chegavam, falavam de Jesus, formavam também uma comunidade. No ano 70 depois de Cristo, teve a destruição de Jerusalém. Aí, agora já não é mais somente uma perseguição ou um conflito entre cristãos e judeus, mas agora já é o Império Romano e a comunidade judaica, incluídos os cristãos. O imperador cerca Jerusalém, 6 meses de guerra, de cerco, destrói os muros, destrói o templo, destrói a cidade, e nesse momento os cristãos fogem e vão se alojar, vão ficar na cidade chamada Antioquia. Por isso que nos Atos dos Apóstolos a gente tem muito esse nome, lá em Antioquia, na Síria. E é de lá que Paulo e os outros saem em missão e voltam para lá, como no caso da leitura de hoje, quando eles voltam, se reúnem e vão avaliar o agir de Deus na missão que eles fizeram. Muito bonito essa movimentação da igreja nascente. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque eles abraçaram, acolheram o mandamento novo. Na primeira leitura, aliás, no evangelho de hoje, nós vamos ter Jesus então dando um novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim deveis amar-vos uns aos outros também. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Da lei fria, dos mandamentos frios, nasce agora um único, ele sintetiza tudo num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus nunca dá uma ordem para ninguém, mas quando ele vai transmitir o mandamento do amor, ele diz, segundo o Evangelho de Marcos: eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. O mandamento do amor é o núcleo do cristianismo. Se a gente não entender e não praticar o mandamento do amor, o nosso segmento não está correto. Se ao praticarmos o mandamento do amor, gerarmos um testemunho que possa cumprir o que está aqui: nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
se a gente não der esse testemunho, de modo que a comunidade perceba que nós somos diferentes, porque nós somos de Cristo, então a gente precisa rever de que maneira nós estamos praticando o mandamento do amor. Falando nisso, quando foi a última vez que a gente fez o bem, que a gente fez uma caridade, que a gente praticou o bem para com alguém? Sabe por quê? Porque amar não é só de palavra, não. Amar é ajudar os outros, amar é servir, amar o próximo é ajudar os outros, é fazer o bem ao outro. E Jesus é tão radical que ele diz o seguinte: vocês precisam amar até os inimigos de vocês, amar quem vocês não gostam. E aqui preste atenção, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, não, é impossível a gente gostar de todo mundo. Tem pessoas que a gente olha, o santo não bate, a gente nunca ouviu nem a voz, não é? Olhou, a gente já risca aquela pessoa, já começa a evitar, por a gente, não é? Não é pelo outro não, é por a gente. Mas o outro não precisa saber que eu não gosto dela, porque esse problema não é dela não, esse problema é meu. Sou eu que tenho que me resolver. Agora a gente é obrigado a amar. Mas padre, como é que a gente vai amar se a gente não gosta? Aí é que o amor é verdadeiro. Quando a gente faz o bem a uma pessoa que a gente não gosta, o amor é verdadeiro. Quando a gente recebe bem aquele vizinho mais chato que a gente tem na rua, e aquele que a gente faz o propósito, porque eu sou cristão, eu vou tratar melhor essa pessoa. Essa pessoa nunca vai saber da antipatia que eu tenho por ela. Até porque essa antipatia é minha, não é dela. Estão vendo que quando a gente compreende que amar a Deus sobre todas as coisas, e amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, é até as últimas consequências. Por isso que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, porque gostar é sentimento, gostar é emoção. Agora amar é vida, amar é mandamento. A gente não tem escolha de amar ou não amar, a gente tem que amar, a gente precisa amar porque é um mandamento. Aí quando a gente adere ao projeto de Deus de amar os outros, as coisas ficam mais, não diria mais fácil, mas menos pesada. Imagine os filhos que cuidam dos pais doentes, acamados, que tem que trocar fralda todo dia, que tem que cuidar para não ter ferida, ou seja, alguém tem que estar ali o tempo todo. Se não tiver amor, passa a ser uma cruz, passa a ser um grande sacrifício. É preciso colocar amor para poder a gente ir se santificando na missão que a gente faz. Imagine com todas as coisas difíceis, se a gente não colocar amor, a gente só vai ver cruz, só vai sentir o peso, mas nunca vai sentir o efeito da salvação em nossa vida. Está difícil, está pesado, está complicado, coloque amor. Sabia que até no casamento também, quando o amor esfria no casamento, porque no casamento é uma decisão amar, no casamento o marido escolheu amar a esposa escolheu amar o marido, então é uma decisão pessoal. Pode até ser que ele não corresponda mais, mas sou eu que escolhi amar, e eu vou até o fim com a missão que Deus me deu. Então, se não tiver amor, nada presta, fica tudo difícil, tudo complicado. Aí vem o sofrimento pessoal, a frustração, vem então a infelicidade, porque a pessoa foi construindo dentro de si este pavor, esta angústia. Coloque o amor, ressuscite o amor, se santifique pelo amor, porque é uma missão. O casamento é uma missão, o sacramento do matrimônio é uma missão. E eu costumo dizer que missão boa é missão difícil. A missão fácil todo mundo faz, a difícil é só para os especiais. Então hoje
Nosso Senhor vem nos lembrar hoje isso. Coloque amor. Imagine os filhos que não estão mais obedecendo. Imagine os filhos, as filhas que estão começando a serem problemas na vida da mãe e do pai. Pai e a mãe vai deixar de amar? Não, aí é que tem que amar mais. Aí é que precisa amar mais. Olha, Jesus na cruz amou quando a gente não merecia. Ele amou quando a humanidade estava se perdendo. Ele não morreu pelos justos, pelos santos, os bons. Ele morreu pelos pecadores. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que cada um pense, reflita, como é que eu estou vivendo essa realidade, esse mandamento do amor na minha realidade, seja na minha vida familiar, lá no meu trabalho, na minha comunidade, como é que eu estou colocando em prática o mandamento do amor? Que durante esta semana a gente possa exercitar a prática do mandamento do amor. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, a recompensa virá. Cheios de fé e confiança, fiquemos agora todos de pé. Professemos juntos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.